E aí, pessoal? Hoje nós vamos aprender o artículo neutro lo. Para começarmos, vamos ver algumas características desse artigo. Primeiro, não existe em português. É um artículo que não existe em português. Em português nós temos apenas artigo definido e indefinido. Em espanhol nós temos artículo definido, temos o indefinido e vamos ter também o neutro. Segunda característica. Nunca acompanha um substantivo. Então, por que nunca acompanha um substantivo? Porque os substantivos têm apenas dois gêneros, masculino e feminino. E também pode ser singular e plural. Agora, o artigo neutro, não. O artigo neutro só tem uma estrutura. Ele é invariável. Como palavra, tem aquela estrutura invariável. Então, ele não fica no masculino, nem no feminino. Não fica no singular, nem no plural. Ele é neutro. Ele só mantém aquela mesma forma. Então, ele nunca acompanha um substantivo, porque o substantivo tem essas variações de número e de gênero. Terceira característica. Confere aos adjetivos, advérbios e particípios a função de substantivos abstratos. Então, isso é importante. Se ele vier acompanhado de adjetivo, advérbio e particípio, ele dá às palavras dessas três classes a função de substantivo abstrato. Então, as palavras não são propriamente substantivos. Elas vão ter uma função de substantivo abstrato se vier acompanhada do lo. Quarta característica. Quando enfático, o lo intensifica o valor dos adjetivos, dos advérbios e dos particípios. Então, isso é importante. Então, nós temos aqui uma tabela mostrando a forma, a função e os exemplos. Primeiro caso, nós temos o lo mais adjetivo. Lo mais adjetivo. O que ele faz? Generaliza conceitos. Exemplo, mira lo positivo. Mira lo positivo. Temos o artículo neutro lo e temos aqui o adjetivo positivo. Então, isso quer dizer o quê? Mira lo positivo quer dizer mirar, olhar as coisas positivas. Segundo caso, nós temos o lo mais de. Nós temos o lo mais de, mais substantivo, pode ser comum ou próprio. Então, observe que ele não está acompanhando diretamente o substantivo. Ele tem um de aí no meio. Então, ele faz a referência a um assunto. Exemplo, ¿sabes lo del asalto? Você sabe do assunto do assalto? Então, mais uma vez, esse lo fazendo essa referência a um assunto. No segundo caso, aqui do lo mais de mais substantivo, nós temos que faz referência à casa de alguém. Exemplo, passarei o dia em lo de mi hermana. Então, quer dizer o quê? Passarei o dia, esse lo aqui, quer dizer, passarei o dia na casa da minha irmã. Vamos agora para o terceiro caso. Lo mais, a palavra mais um adjetivo. Ou pode ser lo mais as palavras melhor, pior, único e principal. Observe que principal ficou separado. Não é a separação correta, mas fica tudo junto. Então, vai a função. Dá valor superlativo absoluto. Exemplos. Lo mais importante es tu carinho. Observe que aqui nós temos o lo. Lo mais importante es tu carinho, que quer dizer que a coisa mais importante é o teu carinho. Então, aqui dá um valor superlativo absoluto. Outro exemplo, sal e limão são o único que falta. Então, aqui nós temos mais uma vez o lo
dando esse valor superlativo, quer dizer, são as únicas coisas que faltam. As únicas coisas que faltam. E nós temos o terceiro caso, lo peor es callar. Esse lo aqui também dando um valor superlativo, que quer dizer que a pior coisa é calar. No quarto caso, agora que nós vamos ver, é o de, mais o artículo neutro lo, mais a palavra mas, mais um adjetivo ou um advérbio. O que isso faz? Isso intensifica uma ideia. Exemplos. Essas fiestas são de lo más lujosas. Quer dizer, essas festas, observe o lo, o mas, e nós temos aqui um adjetivo, né? Então, quer dizer que essas festas são muito luxuosas, são a coisa mais luxuosa. Então, intensificando uma ideia. E no segundo exemplo, nós temos, encontrei a Maria de lo más bien. Observe aqui o mas, nós temos a estrutura. Como na frase anterior, temos o de, mais o lo, mais a palavra mais, e temos também o advérbio bien. Quer dizer o quê? Encontrei Maria muito bem. Então aqui nós vemos o exemplo em que uma ideia é intensificada. Bem, nós continuamos na apostila, onde vamos encontrar mais exemplos e também os exercícios. Boa atividade para vocês.